Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o legado de Paulo Freire, este importante educador, pensador, que é estudado em várias partes do mundo. E ultimamente está havendo alguns contratempos com relação ao seu pensamento. Entretanto, os nossos dois convidados de hoje, o Geraldo Times e a professora Eliane Reis, vão conversar um pouco conosco sobre eles. A professora Eliane já chegou, então vamos. Enquanto a gente aguarda a professora Eliane entrar, vocês já tiveram contato com o pensamento de Paulo Freire? Já trabalharam com ele na educação? Estamos também chamando o Geraldo. Ah, que bom, já estão aí presentes. Deixa-me só organizar aqui essa câmera. Olá! Boa noite, Geraldo. Boa noite, Aldo. Boa noite, Eliane. Tudo bem? Tudo, boa Tudo bem? noite. Boa noite, professora. Que bom tê-los nesse nosso bate-papo. Que massa, Aldo. Prazer estar aqui no seu Conversa Atrevida, viu? Pois é. Cá estamos falando sobre o nosso querido Paulo Freire. Exatamente. E aí a pergunta inicial que eu gostaria de fazer para vocês é a gente ver como é que faz esse processo da palavra. Como foi que vocês entraram em contato com o pensamento de Paulo Freire? Eliane? Bom, eu quero começar, né, cantando uma música aqui, né, para a gente falar assim, agradecer esse momento, né, da gente estar aqui conversando um assunto tão importante, né? Eu quero boa noite, começa com alegria. Boa noite, começa a lua a brilhar, os pássaros a cantar. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu recebi esse convite muito feliz, né? Porque falar de Paulo Freire tem um significado muito importante para nós, professores, educadores, participantes de movimentos sociais, de movimento sindicalista. Então, assim, é de uma grande importância. E dizer assim que eu comecei a ouvir Paulo Freire nos projetos, né, ainda adolescente da minha comunidade, a comunidade assim periférica, né? Mas aí eu entrei no curso de pedagogia na Universidade Federal e lá a gente conhece, a gente lê Paulo Freire, mas a minha referência de fala de Paulo Freire não é no espaço universitário, né? Assim, Sim. Paulo Freire não é prioridade no currículo de pedagogia, né? Porque o currículo de pedagogia ele é um currículo voltado para o mercado de trabalho, para as exigências mercadológicas. Então, o foco é a educação formal, né? Mas a minha referência de quando se fala em Paulo Freire é os movimentos sociais, é o movimento sindicalista, né? Eu faço parte de um Simproja, que é um sindicato de trabalhadores e trabalhadoras da educação em Jaboatão dos Guararapes. Então, a minha referência é essa prática do meu trabalho, dessa luta, essa luta pela garantia de direitos, né? E principalmente agora, nesse mar de retrocesso que a gente está passando. Isso e aí mesmo. defender esse legado de Paulo Freire é defender a democracia, né? Do mesmo jeito que o legado de Paulo Freire é atacado,
A nossa democracia também é atacada, e é isso. E eu falo bastante, eu vou deixar agora a fala para Geraldo, para a gente dar continuidade aí ao diálogo. Mas Eliane, Paulo Freire é isso, é o falar, né? O diálogo, né? Então você está ótima nisso. A minha referência, assim, tive contato, sim, com Paulo Freire. Eu acho que você falou uma coisa importante, que é essa história de você ver que Paulo Freire é muito ausente da vida acadêmica, no sentido que a gente cobre, inclusive a disputa hoje é essa, né? Nossa luta é essa, né? Essa valorização do legado de Paulo Freire, da história de Paulo Freire, seja defendida e trabalhada na academia também, né? Principalmente. Mas a gente consegue levar ele para a educação popular, que é a base, e a gente trabalhar nos movimentos sociais. Eu tive contato com Paulo Freire na universidade, na faculdade também. Aí de lá são os pilares que vão construindo justamente a nossa luta, a nossa indignação. Aí entrei no movimento estudantil e concretizei mais ainda essa possibilidade de trabalhar o legado de Paulo Freire, a história da libertação do ser, né? No movimento sindical. Eu sou Geraldo, faço parte também da direção do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, que é um sindicato que trabalha, que defende justamente isso, né? A libertação do ser e o mundo do trabalho saudável. E, ou seja, quando a gente bebe no legado de Paulo Freire, bebe na história de Paulo Freire, aí a gente consegue tentar levar isso para o mundo do trabalho, para que esse mundo do trabalho tenha o sentimento do humanizado, do coletivo, das histórias individuais de cada um, e mesmo assim no sentimento coletivo. Mas eu conheci na faculdade. Na faculdade tive esse prazer também de conhecer, mas também a passagem. Você vai se aprofundando. Exato. E eu deixei de propósito... Eita, desculpa. Eu pensei que Eliane que ia cantar a ciranda de João Oliveira, da FETAP, porque ele tem uma ciranda do centenário de Paulo Freire, que é muito massa, viu? A ciranda de João. Depois eu passo para você, Aldo, para você. Certo, mas você não quer não fazer um improviso rapidinho, não? Não, enquanto houver... Tu sabe, Eliane, assim... Paulo Freire viverá enquanto houver educador. Eu tava cantando, quase agora eu tava cantando também, porque é muito linda essa ciranda. E tem tudo a ver ciranda também com Paulo Freire. Sim, sim. Eu deixei de propósito para que vocês se apresentassem quando tivessem mais pessoas. Então, poderia fazer um pequeno resumo sobre esse teu trabalho, professora? Fala um pouco de si e também desse trabalho junto com o pensamento de Freire. E depois Geraldo poderia complementar, falar da história dele e também desse trabalho que é utilizado no dia a dia lá no Sindicato dos Bancários com o pensamento freiriano. Então, assim, esse lado assim de Freire, né? A gente pode olhar Freire de diversos olhares, né? A gente parte do princípio democrático, né? Da educação como uma prática democrática, mas assim, algumas coisas que eu trago Paulo Freire como referência, né? Teve um livro, assim, um livro que me marcou, assim, de ler, de estudar Paulo Freire, foi o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, né? E aí, essa coisa do se problematizar, né? A vida da gente, a vida social, a vida pessoal, a vida social, ela é cheia de problemas. E aí, o problema, ele não é visto assim como algo negativo, né? O problema é visto assim como algo de superação, é algo como geração de conhecimento, né? Esse problema, né? E assim, o problema ele é motivador, né? Motivador, por exemplo, os trabalhadores e trabalhadoras da educação, em geral, né, os trabalhadores, os profissionais do serviço público em Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, está agora com um grande problema, né, que receberam uma proposta assim desumana para a Previdência. E aí esse problema está gerando um movimento de luta pela garantia dos direitos. Então, o problema, ele é motivador, sabe?
Por exemplo, a gente está numa sociedade que tem o racismo, então o racismo ele é um problema que motiva a existência do movimento negro, por exemplo. O problema do machismo é que motiva o movimento feminista. Então, o problema ele é tido numa relação democrática como algo que motiva de buscar alternativas de solução. Então, essa busca de superação que aí a gente pauta nessa relação dialética, né? Essa relação dialógica de Paulo Freire, né? E aí é um processo aprendido, né? Do falar, essa coisa assim, uma educação bancária. Sim. Ela não ensina você a exercer esse papel de voz, de intervenção social. Isso é algo mais aprendido na educação não formal, na educação popular, na educação pautada pelos movimentos sociais e sindicais, né? Essa coisa de você dar fala, né? Porque quando você fala, você está reconhecendo Sim. que o outro tem algo a partilhar e você está valorizando o conhecimento do outro, né? Então, isso é o que tem, assim, de mágico, né? Na metodologia freiriana, que é as estratégias de ação dialógica, né? E é um processo aprendido, né? Por exemplo, tem uma música da Pipoca, né? Vou cantar essa música para a gente dialogar sobre ela, né? Uma pipoca estourando na panela, outra pipoca começa a reclamar. Daqui a pouco é aquele poque-poque e que ninguém consegue entender. É um tal de poque, popoque, poque, poque, popoque, poque, poque. Isso é uma dança cantada e dançada, né? As crianças adoram na prática da escola, né? Mas veja bem, aí começa, um reclama, o outro acha ruim e começa a falar, e daqui a pouco é aquela discussão, aquela coisa. Então, nas práticas da educação popular, dos movimentos sociais, essa coisa do diálogo é uma relação assim aprendida, né? A gente tem toda uma regra, né? Se inscreve para falar, né? Aí tem a inscrição, tem um tempo de fala para poder oportunizar todo mundo a falar. E a importância de todo mundo falar e ser escutado, né? Isso é uma coisa assim, é uma relação que a gente vai aprendendo. E isso é Freire no nosso dia a dia, né? Porque uma relação assim, dificilmente você vai encontrar numa educação que quer manter os padrões, que quer manter as desigualdades. Ela não valoriza essa construção coletiva do conhecimento, né? E essa construção coletiva do conhecimento, isso é a democracia, né? Então é uma coisa assim muito que a gente traz para a nossa prática profissional, enquanto sindicalista, enquanto professor, né? Agora, o professor, ele nem sempre é um freiriano, sabe? Os professores, tem professores que é autoridade, né? Que não oportuniza o estudante a exercer, né, esse papel dialógico, mas Freire, ele conseguiu influenciar, e ele influencia muito nas posturas, né, dessa compreensão, dessa educação, né? E tem uma coisa assim muito mágica, né, de Freire, a questão da praxe, né? A praxe a gente pode trazer para o nosso pessoal isso, o nosso pessoal, o social e o político, né? Nessa relação dessa praxe, né? E aí eu vou parar um pouquinho a fala e vou deixar aí para Geraldo para ele falar também. Isso é ótimo, Eliane. Então, indo, né, para freirianicamente falando, para o mundo do trabalho, é você tentar construir junto, né, com o trabalhador e com a trabalhadora, nós sindicalistas, ter consciência, né, desse mundo
né, ter consciência que ele é sujeito do seu direito, né, das suas conquistas, né, isso é princípio freiriano, é você construir essa consciência que vai além da questão acadêmica, mas da consciência de cidadão, de que você teve conquistas, tem o direito de lutar, se sentir parte daquele universo, do mundo do trabalho, daquele local de trabalho, e tem o direito de ser crítico sobre isso. E ter essa consciência. Então, ou seja, o nosso desafio no movimento sindical, em levar o pensamento freiriano, é isso, é você construir, dizer que você vive num coletivo em que você tem que ter consciência que a meritocracia é um individualismo, e sim que você trabalha num espaço coletivo, e que todo mundo tem que ter essa consciência, a valorização da diversidade, é você saber que você tem a possibilidade de dialogar com quem está no seu lado também. Ou seja, são esses princípios que você vai ressignificando para saindo do processo mais escolar e levando você, a sua base, a sua educação para o mundo do trabalho. Eu acho que a gente trabalhar isso, esses princípios, esses pilares de Paulo Freire, a gente teria uma consciência de classe mais bem trabalhada, mais você se conhecer o mundo que você vive. Daí você lutar para melhorar cada vez mais de uma forma coletiva. Isso é freiriano. Isso é um movimento sindical em que você vai ampliando e criando essa rede. Sabe? Aí esse é o nosso desafio. Isso é que a gente tem a nossa função máxima para a gente fazer. E é isso. E muito mais. Que tem um problema político, que eles estão usando esse argumento para construir uma PEC 32, que vai tirar vários direitos conquistados politicamente dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, isso é uma questão de luta, né? De briga política mesmo, para a gente se superar, né? As nossas fragilidades, né? Aos nossos desafios, né? Em relação a isso. Você vê, Aldo e Eliane, que assim, a primeira ação, né, porque discutir Paulo Freire é discutir política, né? É discutir o que nós estamos fazendo agora, dialogar, é falar. A gente vê que o primeiro ataque que esse governo fez foi tentar tirar o título de patrão da educação de Paulo Freire, né? Uhum. Aí, ou seja, é aquela coisa não da libertação, da prisão. Aí, indo também novamente para o mundo do trabalho, é uma visão de você privatizar, ou seja, privatizar a liberdade, privatizar através do machismo, privatizar através da homofobia, privatizar através do racismo, privatizar, aí vem literalmente as empresas públicas, né? Ou seja, é o papel do privado, né? do que aprisiona. Então, ou seja, o desafio hoje, quando a gente defende o legado de Paulo Freire para um universo maior, é isso, é defender a liberdade das pessoas, né? É o que Eliane falou, é defender a democracia, né? Porque se não tiver democracia, aí vem todos esses ataques, ou seja, essas prisões, né, em formas disso, do machismo, da homofobia. A gente está vendo todo dia aí casos, né, de autoritarismos. Aí, ou seja, isso você também defendeu o legado do Paulo Freire. Por isso que daqui a pouco eu quero até falar para vocês sobre a questão do manifesto também, né, que foi construído coletivamente. Sim, sim. Vamos tocar nesse assunto também. E é tão difícil a gente tentar fazer com que as pessoas despertem, porque essas prisões que são colocadas, intelectuais, elas são tão bem articuladas que para onde o cidadão observa, ele se acha na obrigação de ficar preso, na obrigação de não pensar. Eu não sei se vocês conseguem perceber nesse sentido em que o cidadão comum,
ele fica cercado de informações para que ele não cresça. Então, sociologicamente, é dito a ele que aquele não é o espaço dele. No entanto, ele ajuda a construir, mas diz, esse não é seu espaço. Mas ele está presente ali construindo, talvez como uma das pessoas mais importantes, porque aquele espaço vai existir a partir dele. E esse discurso que fazem é muito pesado. Então, como é que vocês veem na prática, como é que vocês praticam, na verdade, essas ideias freirianas? É assim, né? Como eu tenho a questão da Platzi, né? Que eu queria falar aqui, usando do âmbito pessoal, né? Você pode usar a Platzi para conhecer quais são as suas teorias, quais são as suas crenças, quais são os seus sonhos, o que te motiva, né? E ver isso, a sua prática, né? Por exemplo, eu recebi esse convite aqui para conversar sobre Paulo Freire por meio de Evanilson, né? Evanilson, ele era para estar aqui nessa live, aí por um problema ele não pôde estar, e aí ele me convidou, né? Mas assim, esse convite, ele tem uma relação, eu adoro, eu amo muito Paulo Freire, assim, eu tenho essa defesa aí de Paulo Freire, então, para mim é muito significativo estar aqui nessa live falando de Paulo Freire. Então, assim, essa teoria, essa prática, essa ação de hoje, isso é algo assim, que tem uma relação, né, teoria e prática, mas algo muito mágico Paulo Freire traz para a gente, que é a questão da reflexão, né, que isso combina assim na prática, né, porque só a teoria e a prática em si, ela não é transformadora, né, transformadora é quando você faz a reflexão de tudo isso, né, dessa teoria e dessa prática. Aí isso está presente no movimento, né, nos movimentos políticos e sociais, no sentido de que há sempre uma avaliação política, há sempre um estudo de conjuntura, há sempre essa busca de trazer a reflexão para montar propostas políticas, estratégias políticas, né? Então, existe essa relação aí, né, freiriana, né, nesses movimentos, e isso é algo que parte, a transformação ela só é possível no momento presente, né? Você pode mudar, fazer intervenção política no momento presente. Então, a reflexão ajuda isso, a você estar centrado aqui no presente e dizer assim que os nossos problemas pessoais, eles também são problemas políticos. Por exemplo, um jovem desempregado é um problema daquele jovem que está desempregado. Mas quantos jovens estão desempregados procurando emprego, né? Então, é um problema pessoal, individual, mas também é um problema social, né? E problema pessoal, social e político, né? Porque envolve todo o Brasil. Então, os problemas, eles têm essa relação entre individual, social e político, né? E Paulo Freire, ele traz essa amplitude política para a educação. A educação é a única estratégia de superação social. E isso desagrada a grande elite, porque ela sabe que a educação ela tem esse potencial, por isso que Paulo Freire é criticado, é atacado como é atacado a democracia. Por isso que é tão importante a defesa do legado de Paulo Freire. Por isso que é tão importante publicar as ideias de Paulo Freire, propagar as ideias de Paulo Freire, né? E por isso que os movimentos sociais, os movimentos sindicais, se apropriaram dessa vivência de Paulo Freire, dessa metodologia de Paulo Freire, né? E por isso que ela é tão importante para a gente, né, Paulo Freire. Aí a gente tem que fazer a reflexão, inclusive, de nós mesmos. A gente precisa desnaturalizar a nossa cultura, porque a cultura, ela traz para a gente as coisas, a gente naturaliza. E aí, a gente refletindo, a gente pode desconstruir. Quantas palavras não foram desconstruídas? Palavras racistas que tirou do inconsciente e trouxe para o consciente. Uhum. Né? E aí a gente
e a gente diz, essa palavra a gente não usa mais, essa expressão a gente não usa mais, entendeu? Então, assim, eu adoro participar de conferências, porque sempre tem alguém lá destacando essa proposta, essa palavra não se usa mais, né? Eu lembrei aqui que eu participei de uma conferência que alguém pediu destaque, olha, essa palavra homossexualismo não se usa mais não, porque deixou de ser doença. Então a gente aprende muito nos conflitos sociais, nas intervenções políticas, é um aprendizado muito importante, né? Então Paulo Freire ele traz transformações desde o âmbito pessoal, do social, do político, e eu vou passar para o Geraldo agora. Vai, Geraldo, fala aí. Eu pegando o gosto que você... Abrir um parêntese, que eu estava lembrando, enquanto a professora estava falando, da fala de Zélia Duncan. Ela sempre posta no Twitter alguns pensamentos políticos dela. E alguém estava reclamando, porque ela associou a menina que ganhou a medalha de ouro à política. E essa pessoa fez um comentário bem ácido e chateado porque ela associou à política. E ela começou a mostrar em um dos vídeos aqui no Instagram, que ela tem o zóio no zóio, em que ela disse que tudo é uma ação política. Então, quando ela festeja uma menina pobre que conseguiu superar tudo isso, é uma atitude política, é uma ação política, e não deixa de ser política e tem que se discutir política. Então, a gente percebe que as pessoas têm muito medo de falar de política, porque ficam associando sempre a coisa ruim, a coisa suja, a algo que não tem jeito, algo que não pertence à pessoa, e muita gente resume só a atitude política em você indo lá no dia da votação escolhendo o candidato. E a gente vê que o Paulo Freire tem outra história, né? Mas você pode falar melhor sobre isso. É justamente isso, né? Quando você vê uma fala de Paulo Freire, que o ato de educar é fundamentalmente um ato político, é justamente isso aí é o reflexo, né? Porque a estratégia que está se montada é de você criminalizar a política. Aí você se distancia as pessoas do universo político, da importância que tudo é política. Então, aí você vai criminalizando, distanciando, e ao mesmo tempo você vai manobrando as pessoas, você vai direcionando as pessoas para aquele certo campo. E é esse o nosso desafio, é você saber que tudo é política, o ato de educar é fundamentalmente político, não existe um ato político neutro, uma educação neutra, e a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia. Aí você tem que justamente construir de uma forma coletiva, de uma forma através de formações, tanto nos movimentos sociais e levando para a classe trabalhadora o processo dessa consciência política, né? Da importância de que você discute política em todos os aspectos, porque senão vem alguém aí, ocupa o espaço e está no que está aí agora. E ainda botando religiões no meio, fundamentalistas e tudo. Exato. Bora, Eliane. É isso, né? E assim, Paulo Freire, ele traz muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente construir o nosso conhecimento, né? Porque tudo que, se você lê de Paulo Freire, ele sempre contextualiza, ele fala do contexto de vivência dele, né? E aí a gente, ele não traz nenhuma mágica, nenhuma receita de bolo para a gente se superar. Ele traz estratégia de a gente pensar, né? E a gente pensando, a gente vai buscando o caminho, né? E aí o aprendizado é uma busca, é um caminho. A partir da o processo. Até só para concluir aqui, até o processo dessa relação democrática é um aprendizado, né? O Brasil, ele teve um avanço legislativo, né? O progresso foi no final da década de 80 com a Constituição Cidadã. Então, a partir dali, a educação se transformou, né? As pessoas começaram a ter direito a ser cidadão,
né? E hoje a gente vê assim, quando a gente vê o retrocesso político, a gente fica assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Porque a Constituição Cidadã, ela é a grande mãe da nossa da nossa nação brasileira. E ela é ferida, isso é muito grave, porque nesse desgoverno ela está sendo ferida. E isso é o retrocesso. Porque, assim, a partir da Constituição Cidadã, foi se estruturando uma relação democrática, foi se criando os conselhos de direito, os espaços de controle social, os fóruns, né? E aí essa democracia ela foi sendo assim construída, pensada, desenvolvida, mas aí é uma democracia que vem sofrendo vários golpes e golpes, e a gente está perdendo lá no legislativo, né? Quando eles colocam uma proposta aí que fere a Constituição Cidadã, que golpeia a democracia. Então, a gente tem que, nesse caminhar, né? Porque nesse caminhar, aprender a como superar isso. Aí tem uma música que eu vou cantar aqui, que diz o seguinte: caminhemos por bom tempo juntos, e juntos na diversidade. Caminhemos por bom tempo juntas, e juntas na diversidade. Tachindele, Tachindele, Emarro. Quer dizer, eu trouxe essa música porque, assim, a gente tem que caminhar junto, né? Quando a gente tá com um problema, por exemplo, lá no sindicato, a gente tá com um problema seríssimo político, a gente teve que se unir com todos os sindicatos do município, porque a união faz essa força, né? Essa força, porque a gente é mesmo que uma egrégora, né? Assim, diante de um problema político, a gente tá todo mundo junto nessa, né? E aí a gente tá com desafio, né? A música diz: caminhamos nos bons tempos juntos, né? Nos momentos favoráveis e também nos momentos de adversidade, porque a adversidade vai existir, sempre vai existir. A diversidade vai existir sempre. E o caminho de superação é coletivo. Então, por exemplo, a gente está vivendo numa situação que a gente nunca imaginou, que é uma pandemia. A gente nunca imaginou, antes disso, viver uma pandemia. O isolamento social foi o que mais fez a gente sofrer. E aí veio a superação. A gente está aqui numa relação digital. Sim. A gente tem a vida presencial, mas a vida digital. Então, isso foi superação. E essa coisa de fazer live é uma coisa que vem agora entrando na nossa cultura. E isso tá sendo caminhos de superação, né? Então, Paulo Freire, ele aponta a estratégia, aponta coisas para a gente pensar, mas o caminho, quem tem que construir, quem tem que fazer é a gente, diante desses desafios que são colocados para a gente. E aí, Geraldo? Eu vejo muito essa coisa do tempo também, sabe? Porque assim, a gente está muito, muito acelerado em plena pandemia, no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, e eu acho assim que o tempo, você saber usar o tempo de uma forma mais inteligente, no sentido mais para você se conhecer, para você ter tempo de saber qual é o tempo que você tem. Eu acho que essa estratégia também de um universo muito acelerado, isso é um grande dificultador para você também construir essa consciência crítica. Porque a gente está no mundo em que a velocidade é tanta que quando você chega para dialogar com alguém, se for um trabalhador ou uma trabalhadora, não tem tempo, né? Porque ou você está naquele processo de você atingir as suas metas, né?
do trabalho ou atingir as suas metas pessoais, que não são metas no universo mais saudável, coletivamente falando. Aí, ou seja, a gente também tem um desafio de também dizer assim, veja qual é o nosso tempo, veja qual é o seu tempo, como você está trabalhando esse tempo, né? Aí, ou seja, isso é uma chave, um caminho importante para você dialogar também com as pessoas, porque não adianta muito, às vezes, a gente entrar no processo de formação em que se as pessoas não estão com tempo, porque ó, o tempo é uma coisa tão importante, porque para você ter tempo, primeiro você tem que se livrar de alguns pensamentos, abrir espaço para os outros pensamentos. Como a Eliane falou aí da educação bancária, né, que é aquela formação que vem do mundo da formação, da educação formal, em que você só deposita aquele conteúdo, né, aquela forma que vai depositar aquela repetição. Ou seja, aí o aluno, a pessoa fica sem tempo para pensar no que é uma reflexão. Aí, ou seja, eu vejo muito também a gente tentar trabalhar em todos os aspectos a questão do tempo. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Enquanto sujeito de transformação também, enquanto diálogo no trabalho de base, enquanto diálogo no movimento sindical, com os movimentos sociais. Quando a Eliane chega fazendo uma mística, cantando, você já quebra. Você fica esperando uma coisa mais teórica, não. Ela vem com som. Isso você já se desconstrói, você já vê outras possibilidades. Eu acho que isso é um caminho muito massa. E assim, essa coisa do cultural, né, do místico. A gente tem um coletivo de juventude, a gente participa do coletivo, tem esses momentos místicos, cultural. Isso, assim, Freire, falar de Freire também é falar de afeto, né? Então, isso, todo movimento todo movimento social, a educação popular, ela é uma educação de afeto. Né? Então, a gente não é só o olhar de Paulo Freire, ele é um olhar para o humano em várias dimensões. Então, a gente não é só mente, não é só corpo, a gente é emoção, a gente é afeto, a gente é energia, é um ser pautado numa espiritualidade. Então existe a educação popular, ela tem um atrativo que a educação escolar não tem, né? Então, o jovem, né? O jovem das comunidades, eles se sentem mais atraídos pela educação popular, né? Pelos movimentos que estão aí, né? Nessa educação freiriana, né? Eles trazem a percussão, ele traz a dança, ele traz uma proposta cultural que vai fazer essa aproximação com o movimento. Então, o movimento ele atrai muito a juventude por esse olhar do afeto, né? É muito interessante isso. Oi, vai falar, Aldo? Pode falar. Esse resgate do popular, da educação popular, é o que nos fortalece, né? E isso é que nos humaniza, né? E não nos coisifica. Ou seja, se a gente tivesse tempo para justamente saber que todo mundo passa por um processo mais humanizado quando mais jovem, sendo que a gente tem uma tendência a ir, né, eliminando, a ir invisibilizando, a ir apagando das nossas histórias, não só da nossa ancestralidade, mas assim, aí você termina se codificando, se desumanizando, porque aí entra justamente o capitalismo, né? Aí, ou seja, essa força maléfica do capitalismo que nos desumaniza e nos coisifica e termina a gente se desumanizando. Aí, ou seja, esse também é o desafio quando a gente vai debater, quando a gente vai dialogar com as pessoas. Dizer assim, não, ó, em primeiro lugar, nós somos seres humanos. Então, ou seja, não tem que ter o lucro na frente da vida. Não tem que ter, né, o desumano. A gente, e aí, olhar no olho, é isso tudinho. E eu não sei se essa coisa do high-tech, do online, isso, assim, para muita gente possibilitou a questão da proximidade do diálogo, mas assim, eu acho que
afastou mais. Acho que a gente estava vindo num caminho mais humanizado e de repente ficou uma coisa mais distante. Que eu acho que vai ser um outro processo quando sanar isso e a gente ocupar novamente o face a face, o toque, né, o olhar, o se abraçar. Isso é humanizado, isso é amor. Isso é Paulo Freire. É. Toda a construção humana, ela tem esses dois lados, além de outros, mas esses dois lados se destacam. A gente vive no eterno dilema, então as redes sociais elas nos ajudam a nos aproximarmos, mas também elas nos dão distanciamento às vezes, porque elas nos ocupam só naquele momento da tela ali. Mas a vida está acontecendo no entorno. Então a gente precisa, que é um novo desafio dos educadores, de fazer com que esse afeto que o Paulo Freire tanto falava, tanto demonstrava ter, tanto praticava com as pessoas, de fazer com que as pessoas elas entendam essa nova forma de viver. A gente não vai deixar mais esse processo do online, mas a gente também não pode esquecer o processo do toque, do afeto, do abraço, de parar para ouvir, de deixar de lado esse momento do online e ficar ao vivo com a pessoa, dar toda a atenção para ela. Isso é um processo que a gente vai reaprender a viver, porque às vezes a gente aprende a viver por uma questão de mercado, de ficar multitarefa. E a multitarefa pode ser ofensiva para quem está ao lado da gente. Então você pode ficar ali conversando online com a pessoa no WhatsApp, por exemplo, enquanto você está ouvindo uma pessoa conversar com você ao seu lado e você de vez em quando olha e diz alguma coisa. Isso pode ser ofensivo. Então a gente precisa reaprender com Paulo Freire a trabalhar esse afeto. E eu vou deixar registrar também aqui a fala de Joana, que está dizendo assim: que massa as diversas abordagens populares da educação e a relação com a pedagogia freiriana. Parabéns, Geraldo e Eliane. Me sinto representada. Um abraço, Joana. A todo mundo que está nos assistindo aqui também, né, gente? Que isso é massa, isso é multiplicador. É multiplicador. Mas voltando agora um pouco, Aldo, que eu queria só fazer uma parte sobre essa coisa de somos seres em relacionamento, né? Seres sociais. Aí eu tenho um exemplo assim, meu filho de 11 anos, porque isso vai do mundo acadêmico, que deixou de frequentar um ambiente escolar, né? Um ambiente, no caso, do contato com as outras pessoas, para o universo do mundo do trabalho, com a questão do home office, do teleatendimento também. Aí, ou seja, a gente, falando aqui agora da questão do relacionamento humano, do processo de humanização, que vai ser um outro desafio também, porque, assim, quanto mais você se distancia do contato humano, como você vai entender o outro também, né? Através da tela só. Aí, ou seja, esse desafio que a gente tem que construir e melhorar, né? Exato. E aí eu proponho... Pois não, professora. Não, eu só queria, assim, dizer que esse mundo digital, ele chegou para ficar, mas ele jamais vai substituir o presencial, né? Isso. Então, assim, nesse período aí de pandemia, a gente, assim, tudo essas atividades virtuais favoreceu para a gente não cair num adoecimento mental, né? Mas que o presencial faz muita falta, né? Então, isso diz, assim, o quanto a gente tem de relações afetivas, né? No nosso contexto. Pois é. Isso. E ter live como essa aqui também é afeto, né? Aí é bom demais. Eu estava conversando essa semana com a professora sobre essa questão das aulas online. Ela dizendo que é um processo, às vezes, que o colégio não vai deixar. Quando o colégio, por exemplo, estiver com problemas, vai recorrer para as aulas online para ninguém perder o conteúdo. E ela dizendo assim que o quanto os pais aprenderam a valorizar os professores nesse processo. Se não aprenderam a valorizar, começar a entender como o professor trabalha e o valor do professor para o seu aluno, para o seu filho. Porque muitas mães mandaram áudios enlouquecedores, muitas avós enlouquecedores, pais
já sem tempo, sem juízo, porque não conseguia nem ensinar direito o filho e nem ter uma didática de como fazer com que o menino entendesse o conteúdo que estava sendo trabalhado pelo Ah, colega nas tarefas de é, casa. Então, é verdade. só como fosse como vocês estão dizendo, a questão da presença, ela é imprescindível. A gente E sem precisa do falar. outro para poder ser melhor. O outro é que dá o limite da gente. E eu digo isso no bom sentido, o limite porque você sabe até que ponto você pode agir para não ofendê-lo e até que ponto você tem deficiências ou não tem determinadas capacidades e precisa adquiri-las para avançar ainda mais socialmente. Então essa relação com o outro é imprescindível, é importantíssima. Mas diga lá, Geraldo. Não, eu ia falar assim sobre essa dificuldade e essa consciência que a mãe e o pai, né? Porque tem que colocar o pai também nesse processo também Sim. de aprendizagem coletiva com o filho ou com a filha, né? Com o processo em casa. Mas isso num sentido mais até de privilégio, porque quem ainda conseguiu se manter na escola, né? Mas assim, a evasão escolar nesse processo da pandemia, que foi gritante, e que muita gente não vai mais voltar para a escola. Ou seja, foram praticamente 2 anos, assim, e esse vai ser um outro desafio, né? Sim. Porque são pessoas que, alunos e alunas que saíram da escola por N questões dessa pandemia, por falta de políticas públicas que mantivesse com qualidade o processo Aham. de educação online, ou seja, a evasão escolar foi embora e já tem estudos mostrando justamente que essas pessoas são futuras pessoas que não vão voltar mais para a escola, né? É um É um cenário, né? problema. É um problema que a gente precisa, enquanto educador, ajudar aos gestores públicos a enxergarem outros caminhos. Porque a gente sabe que a educação, em muitos momentos, elas se tornam números. Então, aquele aluno Hum, deixa de ser aluno e se torna um número. Então, para muita gente que está no poder público, a evasão escolar ela representa um fracasso, quando na verdade é um sinal de que ali precisa de mais atenção, aquela é família precisa de verdade. mais atenção, aquele estudante precisa ser mais acolhido. Quantas famílias não fizeram a transição de escola privada para de escola privada para a escola pública? Tanto porque houve um empobrecimento da renda familiar, quanto houve essa questão das exigências das escolas privadas em determinados momentos. Então, a gente percebe que nós, enquanto educadores, enquanto profissionais que a gente tem Paulo Freire como inspirador, a gente tem muito trabalho para fazer, muita gente para inspirar. É verdade. É verdade. E aí, E Geraldo? assim, em relação a. Pronto, pode falar, minha querida. Não, assim, Paulo Freire ele tem uma preocupação muito grande com essa questão do acesso à educação, né? E Sim. assim, um dos trabalhos que ele fez foi a questão da alfabetização, né? Porque, por exemplo, o trabalhador, a trabalhadora não alfabetizado é porque foi uma criança que teve esse direito negado no seu processo, na sua história de Concordo. escolaridade. Então ele traz essa preocupação, porque a partir do momento que ele alfabetiza, ele dá uma autonomia a essa pessoa, né? Ele dá um poder, né? Naquela época, ser alfabetizado era muito importante para você exercer o poder de votar, né? Então ele traz essa preocupação do acesso ao conhecimento, ao mundo das letras, né? Porque ele diz assim, a gente tem, independente de você ter da sua escolaridade, você tem o conhecimento do mundo, você tem o conhecimento da sua ancestralidade, da sua comunidade. Mas o conhecimento das letras, ele amplia esse seu universo, esse seu mundo, né? Então, ele traz essa importância. E se a gente for pegar essa oportunidade do acesso e ler o nosso Plano Nacional de Educação, que ele tem umas metas a ser alcançadas até 2024, que diante desse desgoverno,
esses acessos à educação não vai, dificilmente vai atingir a meta do Plano Nacional da Educação. Então, isso, a gente está falando, o plano, ele está falando de acesso à educação, né? Da universalização, a luta para as crianças ter acesso à educação infantil no Brasil. Então, isso é um diálogo também de Freire, né? A educação, ela é política, a educação pública, ela é política, a educação privada, ela é política. Só que toda educação, toda ação, ela é movida por um objetivo político, ela tem uma intencionalidade, né? E aí, a educação é fortemente atacada porque é a educação que vai gerar os sujeitos críticos. E aí, gerar sujeito crítico é gerar gente como nós, sindicalistas, né? Que a gente briga, a gente questiona, a gente enfrenta estruturas arcaicas, estruturas hierárquicas, né? Porque a gente percebe que o poder vai passando de pai para filho, né? É uma coisa assim, a família política, né, que está naquele espaço de poder, isso é uma herança, né? O espaço político é um espaço herdado, né? E é muito difícil, assim, a classe trabalhadora ocupar espaços de poder, espaço político, né? A luta é da gente quebrar as barreiras e ocupar espaços elitizados, ocupar as universidades, ocupar as câmaras legislativas, as câmaras de vereadores, as legislativas. E aí, quando a gente ocupar esses espaços de poder, a gente não vai sofrer tantos ataques aos nossos direitos, porque a gente vai estar lá construindo leis para nós, né? Leis que vai permitir a gente ter acesso, a não perpetuar um sistema que foi opressor, né? Então é isso, gente. Por isso que a educação tem projetos absurdos para acabar com a educação escolar. Mas o Brasil tem um povo que luta em defesa da educação, né? Tem a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, né? E a educação só foi possível, a educação pública, porque tiveram pioneiros que lutaram para essa educação pública existir hoje. Então, nada foi dado assim, com facilidade para a gente, não. É tudo muita luta, né? E Paulo Freire está envolvido em tudo isso. Exato. Pegando uma palavra que você falou, ataque, é comprovado o ataque pela retirada, né, de várias disciplinas do obrigatório do currículo, né? Disciplinas justamente que fazem você refletir, que faz o aluno ou a aluna refletir, pensar, ser sujeito, né, ter autonomia. Então, isso é um ataque, né? É mais um ataque para você se aprisionar, se limitar e não se libertar. É justamente Paulo Freire, né? A questão da libertação. Quanto menos conhecimento, quanto menos experiência a pessoa tiver, mais aprisionada, mais limitada a pessoa vai ficar. Exato. Geraldo, fala um pouquinho sobre o manifesto, por favor. Então, a gente, né, assim, acho que Paulo Freire vive em vários aspectos, né? Então, assim, para falar do manifesto, acho que a gente tem que falar também do Conselho Latino-Americano em defesa da educação popular latino-americana e caribenho. Porque, assim, quando existe esse conselho já criado, constituído, de uma forma democrática, que defende a educação popular como sustentadora no processo de libertação dos seres, das pessoas, do homem, da mulher, das pessoas em geral. Então, quando os grandes pensadores, a turma que faz parte desse processo do CEAL, do Conselho Latino-Americano da Educação Popular e Caribenho, ou seja, viu justamente o ataque do governo Bolsonaro, porque a gente tem que dar nome aos bois, do governo Bolsonaro a Paulo Freire, ao processo pedagógico de Paulo Freire, nosso pernambucano, que é bom lembrar isso para todo mundo, que essa live tem longo alcance, que ele é pernambucano,
quando viu o ataque de ódio, quando viu o processo de marginalização, de criminalização, de todo o legado, de toda a história do grande educador que é Paulo Freire, conhecido mundialmente, né, com o processo da educação libertadora, ou seja, a primeira coisa que ele fez foi tentar tirar o título de patrono da educação brasileira. Então, ou seja, os movimentos organizados, o CEAL, se organizou, a gente construiu o processo desse manifesto, e esse manifesto ele tem um fundamento, mostra justamente isso, de onde surgiu o processo da construção desse manifesto, fundamentando e dizer que esse manifesto, que prega, que está coincidindo também, né, com o centenário de Paulo Freire, que vai estar fazendo 100 anos agora, no dia 19 de setembro de 2021, que também já tem um calendário de algumas atividades, que já estão acontecendo várias atividades, né, junto com... Aí se criou-se vários coletivos, a gente aqui em Pernambuco tem um coletivo da defesa do legado de Paulo Freire, formado pela academia, o movimento sindical, os trabalhadores rurais, todos os movimentos sociais, qualquer pessoa, cantores, artistas, todo o movimento artístico, filósofos, pensadores, todo mundo faz parte desse coletivo que está se engajando, está crescendo a cada dia, em defesa do legado de Paulo Freire. Se construiu esse manifesto. O manifesto, ele, inclusive, como a Eliane falou, ele está disponível em vários sites, está disponível na equipe, que é a Escola de Quilombo dos Palmares, que eu acho que Joana, que está aí, também faz parte, na FETAP, no Simproja, no Sindicato dos Bancários. Tem um site, só é acessar o manifesto do coletivo de Paulo Freire. E quem quiser pode acessar e pode assinar, subscrever também esse manifesto, né? Tanto as entidades, partidos políticos, parlamentares e qualquer pessoa pode assinar esse manifesto. E esse manifesto está sendo difundido no Brasil e no mundo todo, na América Latina toda também. A Eliana, quer completar mais alguma coisa? Porque eu também acho que eu queria falar também um pouco dessa agenda que a gente tem com várias atividades em defesa do legado de Paulo Freire, que vai culminar em setembro, mas vai se estender, porque 100 anos vai começar no dia 19 de setembro. Então, ou seja, tem mais tempo por aí para a gente fazer a defesa do legado de Paulo Freire. Aí, ou seja, tem várias atividades. Dia 19 de setembro, na parte da manhã, esse coletivo, juntamente agora, a gente já está construindo várias atividades. Uma delas vai ser no Armazém do Campo, o Armazém do Campo do MST, eu esqueci o nome da rua agora, mas botar Armazém do Campo todo mundo sabe. No Armazém do Campo, construir um cortejo saindo até o Recife Antigo, também de uma forma bem cultural, todo mundo cuidando do processo do distanciamento, né, dos protocolos de segurança sanitária, mas a gente fazer mais uma atividade cultural na parte da manhã, em defesa do legado, comemorando o centenário de Paulo Freire, e na parte da tarde, o mundo todo vai estar voltado para o centenário de Paulo Freire. São várias lives, já vão ser divulgados, o seu programa também vai divulgar também esse calendário, que você também está fazendo essa contribuição aí junto com a gente, na defesa do legado de Paulo Freire. Simproja, né, Eliane? Vai também fazer a divulgação, os sindicatos, os movimentos sociais, dessa celebração e dessa defesa, né? Dessa convocatória do legado de Paulo Freire, dessa defesa nossa. E eu só quero, assim, fortalecer tua fala, Geraldo, que, assim, Paulo Freire, ele tem uma importância para nós, porque ele faz parte, assim, da nossa identidade, né? Ele é daqui de Pernambuco, né? Isso nos orgulha muito, né? Da nossa terra, né? Da nossa cultura. Então, a gente tem mais que, de fato, concretizar essa defesa desse pernambucano, assim, que nos orgulha, né? E dizer, assim, que esse é um ano histórico. A gente tem mesmo que falar constantemente de Paulo Freire, porque é um ano histórico, é o centenário, né? Assim, muitas ações estão sendo pensadas, realizadas, né? Para, de fato, propagar Paulo Freire, né? E defendê-lo de toda
é a diversidade política, né, que a gente está sofrendo, né? Muitas coisas estão sendo pensadas de modo virtual, porque a gente está numa pandemia e a gente não esquece disso, porque a vida, em primeiro lugar, né? Mas, assim, a comemoração de Freire não vai se resumir a 2021, vai para próximo ano, então no próximo ano a gente já vai estar em outro patamar de superação aí da pandemia e muita coisa vai ser feita de forma presencial, Sim. né? O sindicato que eu faço parte, o Simproja, ele está com um projeto, Paulo Freire vai à escola, então está sendo os caderninhos, né, mandado para casa dos professores e professoras, de profissionais da educação, né, para ler Paulo Freire, né, e tendo live, né, assim, foi uma forma que a gente encontrou de levar Paulo Freire às pessoas, né, e está sendo uma experiência muito bacana, assim, muito boa, né, esse projeto, ele ganhou uma amplitude no Brasil inteiro, então tá, assim, e assim, a gente que é de Jaboatão, né, que é da terra, que tem uma história com o Paulo Freire, a gente tem mais que defender esse legado, né? Então é isso, gente, né? Paulo Freire, vocês vão ouvir muito falar de Paulo Freire, isso aqui é só uma contribuição a mais, mas esse legado ele vai para agora e a construção do conhecimento sobre Paulo Freire, de Paulo Freire, a partir de Paulo Freire, ela vai continuar. Exato. O Aldo e a Eliane, assim, e que nada se constrói só, né? A gente, assim, indo um pouco lá para o movimento sindical bancário, do sindicato, ou seja, assim, a gente passou por um processo muito legal também, assim, na gestão agora, Suzy Rodrigues, que era a presidenta anterior, a gente chegou a fazer um espaço na diretoria, Paulo Freire Vive. A gente tem um espaço de formação lá, aberto, agora, claro que com a pandemia aí está limitado, mas tem esse processo de contribuição, o Espaço de Formação Paulo Freire lá. E agora, na gestão de Fabiano, que também tem a formação de educador popular, a gente está investindo também no processo de formação. Fabiano, a gente tem uma secretaria de formação lá que é Gina, que é Expedito Solanei, e tem todo um corpo da direção que também vai ser investido nesse processo, porque a gente tem que conhecer, tem que beber no processo para poder fazer o trabalho mais coletivo fora do movimento, fora do aparelho do sindicato, né? E ir para a base construir e fazer a defesa desse legado. Aí, ou seja, todo um coletivo que tem um desafio agora, com o Fabiano, com o Gina, com o Expedito Solanei, com o pessoal da cultura. A gente tem um Suzana Moraes também, que é da cultura, que também tem um trabalho bom, porque eu acho que cultura e Paulo Freire tem tudo a ver, né? Arte. Então, sim, assim, tem um momento muito construtivo lá dentro, para a gente sair e construir fora também. Exato. E eu quero só falar uma coisa também, que esses momentos de diálogos num coletivo de Paulo Freire aqui de Pernambuco está sendo muito legal, porque a gente está trocando muitas experiências, está trocando experiência com o pessoal que trabalha trabalhadores rurais, com o pessoal da academia, com o pessoal dos movimentos sociais. Esse é o CEAL mesmo, ele tem um processo de formação riquíssima, sabe? Altos grupos grupos de trabalho que discutem contra o racismo, contra a questão do machismo, a inclusão social, o processo de Paulo Freire nas academias, como é para a gente debater a questão da humanização, ecologia, meio ambiente. Aí, ou seja, o CEAL é poderosíssimo, é rico e é um processo de formação, uma escola realmente no processo de formação. E essas rodas de diálogo que tem nesse debate na construção do legado de Paulo Freire, no coletivo do legado de Paulo Freire de Pernambuco, aí está sendo muito bom. E a gente discute com o Brasil todo e com a América Latina toda. Aí, ou seja, aí assim, também foi bom, né? Porque tentou mexer com o Paulo Freire, a gente se inquietou, aí fez a luta muito maior. Não foi não, Eliane? Não sim, deixa sim. Com a gente não, que a gente não anda só, não. Pois é. Paulo Freire Vive
e o seu pensamento é um pensamento atualíssimo e ativo, né? E engraçado que todas as pessoas que têm Freire como alguém muito carinhoso no seu processo de vida, nas suas vivências, ela é uma pessoa de batalha, de luta, mas ela não usa da agressividade. Ela tem o afeto como uma das formas de conquistar as pessoas e de conquistar o melhor da sociedade. E esse melhor não é só uma coisa para ela. Outro dia eu estava ouvindo uma coisa assim absurda. Alguém falando, a política tem que ter esse lado caridoso, a política tem que ser caridosa. A política não tem que ser caridosa, porque a obrigação da política é olhar sempre para o outro. Então, não é uma questão de caridade, de bondade. A essência do ser político é de você olhar sempre para o outro. É uma questão ética que é muito juntinha. E muita gente está dizendo assim, não, porque aquele político precisa aprender caridade. Não, ele precisa ser político, para que ele possa realmente exercer bem o seu papel. E a gente vê muito bem isso com Freire. Mas, queridos, querido e querido, pois não. Eu dizia, não, eu ia falar um pouco sobre essa questão do opressor e do oprimido também, né? Porque, Pode falar. assim, Paulo Freire chama isso, assim, não é você que foi o oprimido, você tem que ter consciência disso, trabalhar o opressor para você não se igualar ao opressor, você não vai querer matar o opressor, você vai tentar ressignificá-lo, trazê-lo para um outro processo. E isso é Paulo Freire. Sabe, claro que a gente sabe que tem pessoas que são complicadas, mas assim, o processo de você trabalhar, ter consciência que você foi o oprimido, ver o opressor, tentar trabalhar para que o opressor não continue como opressor. Isso é importante. E a outra coisa é sobre um grande verbo, esperançar, né? Ou seja, que isso é Paulo Freire. É você trabalhar esse verbo esperançar, não no sentido de esperar, não no sentido de você se acalmar e se aquietar. Esperançar no sentido de você agir, de você sair de si, tomar consciência e fazer a prática, a sua ação. Isso é o esperançar de Paulo Freire. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Agradeço muito. A Alda, a Eliane. Desde já aos dois. A senhora queria falar algo, professora? Eu já estou chegando no finalzinho do nosso bate-papo. E aí a senhora já emenda e já dá a sua mensagem para a gente refletir sobre todo esse processo. Eu quero só enfatizar que Paulo Freire é conhecimento, né? Construção do conhecimento. E a gente problematizando o problema, ele é a origem do conhecimento, né? Por exemplo, todo mundo que entra, que faz um projeto de pesquisa, né, que quer gerar conhecimento, a primeira coisa que tem que fazer é um problema, né? E a gente tem tanta dificuldade, né, no ambiente universitário de construir um problema, porque a nossa educação ela não vem construindo isso na base, né? Sim. Então, quando a gente lida assim, para produzir conhecimento, a gente para criar um problema, é um problema, né? Então é isso, dizer que ele é conhecimento, né? A gente pode gerar muito conhecimento a partir de Paulo Freire, né? Conhecimentos de superação, de emancipação, de progresso, e é isso, né? E eu fiquei muito feliz por estar aqui falando sobre Paulo Freire, esse encontro aqui, essa live maravilhosa. Agradecer também a Geraldo, agradecer essa oportunidade, né, que foi dada. E eu quero concluir com uma música que eu acho que tem muito a ver com Paulo Freire, que é o Samba da Utopia, né? Que diz o seguinte: se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou escolher no pomar a palavra
teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Então isso tem tudo a ver com Paulo Freire, por isso que eu quero concluir com essa música. E gratidão aí por essa live, por esse momento. E é isso, gente. Sou eu quem agradece demais, professora. Palavra é tua, Geraldo. Eu quero deixar só uma mensagem assim, pelo nome do seu programa, que é Conversa Atrevida, não é isso? Isso. Sejamos atrevidos e atrevidas e atrevidas. Que eu acho que a gente tem que ser atrevido e atrevida e atrevidas. Viu? Beijo. Paulo Freire vive. Agradeço a você, Aldo. Um abraço, Eliane. E vamos nos encontrar na batalha e na luta. Exatamente. E vou dizer... Muitíssimo obrigado aos dois. E a gente vai continuando nessa luta para que o pensamento de Paulo Freire seja cada vez mais conhecido e praticado de forma afetuosa. E praticado. Exato. Viva o amor. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado boa sempre. Noite, boa noite, gente. É um prazer imenso conversar com a senhora, professora. Contigo, Geraldo. A gente está conversando com a professora Elaine Reis e Geraldo Times. Bom descanso. Bom... Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, nós acabamos de conversar com a professora Elaine Reis, do Simproja, e com o Geraldo Times, do Sindicato dos Bancários. A gente conversou sobre o legado de Paulo Freire. Agradeço demais a participação de todos. Obrigado. Tenham uma excelente noite e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. E dentre esse intervalo de tempo, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais sobre os livros de pedagogia de Paulo Freire. São livros bastante fáceis, de leitura fácil, porém de uma profundidade e uma afetuosidade imensas. Até breve!